meu povo, sejam muito bem-vindos mais uma vez, Longevos Podcast, mais um pra conta, meu amigo. Ô Glórias. Tá vendo que tá escalando, né? Ô Glórias, que assim Começou seja. de forma tímida, agora já estamos Estamos indo, mais caminhando, cada dia. Falando de prevenção, falando de promoção em saúde, falando de longevidade mais saudável. Tu vê, né? Ô Glória, aí sim, né? E a gente começou com um projeto há 3 meses e tu vê como é que potencializa a graça do Pai. Talvez menos de 3 meses aqui, né? Talvez menos de 3 meses aqui. Menos de 3 meses. Que benção. E hoje, né? Vamos apresentar nossa amiga. Com toda certeza, né? Para falar mais de saúde, falar mais de prevenção, falar também de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, falar de carreira, falar de ciência, falar de pesquisa. Hoje tá amplo o negócio. O homem tá na área. Que bom. Conosco, Rui Daniel, pesquisador, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E tem um milhão de outras atividades que esse homem está colocando no currículo. Além de ser pai, além de ser esposo, várias outras atividades que ele está participando. Rui, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que essa conversa aqui vai ser muito boa para todos nós. Eu creio. Muito bom, em nome de Jesus, isso aí. A primeira pergunta que nós gostamos de fazer: quem é o Rui? Bom, o Rui atualmente... Bom, o Rui é um professor, né, de universidade pública, 47 anos, casado com a Andréia, pai de 4 meninos. 4 meninos. O Rafael, o Matheus, o Enzo e o Vinícius. É uma família aí de meninos aí que dá bastante trabalho, né, para minha esposa, para mim. É um amante dos esportes. Então, né, ao longo da minha vida, sempre gostei muito de jogar basquete, jogar tênis, surfar, futebol, né? E um apaixonado pela ciência, né? Então, realmente, o mosquitinho da ciência, como a gente fala, me picou muito cedo na minha trajetória acadêmica, já quando estava no início do curso de farmácia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que também muita influência dos mestres, né? Então, normalmente são os mestres que nos cativam, nos mostram aí um caminho. Eu tive, ao longo da minha trajetória, grandes mestres, né? E que me motivaram aí nessa trajetória acadêmica. E é isso que eu tento hoje em dia fazer, né? Então, esse é o Rui. Quer dizer, eu lembro que na minha defesa de doutorado, meu orientador, né, o professor Takahashi, comentou que eu era um pouco promíscuo nos meus interesses acadêmicos científicos. E eu acho que esse é o meu perfil, realmente me define. Eu tenho muitos desejos, muitas paixões profissionais, né? E tento me dedicar a muitas delas, né? Então, viver intensamente, mas também, claro, com prazer, com saúde, com equilíbrio. Muito bom, meu amigo. É até interessante isso, né? Porque assim, você teve vários exemplos lá atrás, vários professores, inclusive alguns eu conheci, o Takahashi, por exemplo. Mas, cara, qual foi a dor assim, que você viu lá atrás e falou assim, cara, eu quero realmente seguir esse caminho aqui? O que te motivou? O que brilhantou teus olhos assim, além dos professores, além dessa orientação e tudo? O que você viu que, pô, cara, eu posso contribuir com isso aqui? Sim. Bom, se eu voltar um pouco, né, mais ainda no tempo, eu sou filho de... Meu pai e minha mãe são professores, né? Então, assim, sempre a educação, ela teve, né, na base da nossa família, sempre a gente foi muito estimulado a isso. Mas eu confesso que o que me trouxe a Florianópolis, na época, era essa paixão pelo surf, pelas praias, né? Então comecei a fazer o curso, o meu plano de vida, que eu brinco, eu não sei onde eu me perdi nesse plano, né? Era me formar em farmácia, ter uma farmácia na beira da praia e, né, conseguir surfar todo dia ali. Aí eu digo, poxa, onde é que eu me perdi desse plano, né? Mas, então, o que aconteceu? No meio desse caminho, realmente já, né, a questão da saúde mental sempre me interessou, né? Então, cheguei até a cogitar interromper o curso de farmácia para fazer psicologia, né? Então, foi algo que sempre me atraiu muito. E quando eu então fiz a disciplina de farmacologia, né, e conheci um pouco mais sobre a questão da psicofarmacologia, ou seja, medicações que são úteis, né, para
para o tratamento de doenças mentais e transtornos do sistema nervoso central, como, né, depressão, ansiedade, insônia, aquilo me fascinou, né? Então, assim, foi um interesse genuíno, né, por entender mais o cérebro, entender o sistema nervoso central e principalmente como essas, digamos, essas alternativas, esses medicamentos podem nos auxiliar nesse tratamento, né? Então, assim, essa eu acho que foi, né, pontualmente, assim, um divisor de águas no meu caminho, né? Conhecer a psicofarmacologia e dali em diante, na minha concepção, eu sempre falo para os alunos, né, para você entender a psicofarmacologia, saber como um antidepressivo age, você tem que entender o cérebro. E entender do cérebro, você começa também a entender um pouco mais né, que alterações podem acontecer na base, né, na neurobiologia, na base desse cérebro, que contribuem, né, para sinais, para sintomas dessas doenças, né, do sistema nervoso central. Então, é tudo isso, né? Assim, um pouco de curiosidade, um pouco assim, já de uma cultura de sempre estudar, né? Sempre ser incentivado a estudar, de que isso é algo positivo e que através do estudo a gente consegue realmente avançar, tirar dúvidas, né? Então, para um curioso, eu acho que nada melhor que estudar, né? Eu costumo dizer que o conhecimento é libertador, né? É libertador. Vai lá, meu amigo. Conhecimento liberta. Eu fiquei curioso. Eu vou fazer as perguntas aqui bem como leigo, porque é para me aprofundar e a gente ajudar os nossos amigos que estão lá nos assistindo. Você fala muito a respeito de autorresponsabilidade e o conhecimento muito da mente humana para que a pessoa consiga ter uma melhor performance. Quais são hoje, eu sei que é uma pergunta complexa, mas tentando resumir para quem está nos assistindo, de que maneira eu consigo enxergar em mim alguns desvios de comportamento, vamos botar assim, ou até mesmo padrões de repetição que eu possa perceber para se evitar? Essa é uma pergunta realmente muito complexa, né? E assim, eu acho que exige um autoconhecimento. E muitas vezes não é o conhecimento teórico e mesmo, digamos, acadêmico que nos garante essa capacidade, né? E eu falo isso de causa própria, né? Então, assim, mesmo estudando né, várias doenças, transtornos do sistema nervoso central, quando isso de alguma forma se aproxima de você, na sua família, né, e isso fica evidente e você percebe mais. Vou dar um exemplo. Né? Há muitos anos eu pesquiso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Né? Base teórica, várias publicações científicas sobre a área, inclusive, né, pesquisas com cafeína, o quanto isso, né, contribui para a atenção, etc. A partir do momento do diagnóstico de um filho com TDAH, assim, muda totalmente, né? Então, assim, você começa aí a perceber padrões de comportamento, como você pode, de maneira, inclusive, não farmacológica, né, não através de tratamento farmacológico, auxiliar, né, nesse seu filho, dele estabelecer uma rotina, né? Então, eu peguei um exemplo aqui. Uma doença que eu estudo há anos, né? Doença de Parkinson, né? Uma doença que a gente associa muito com movimentos, né? Com doenças do envelhecimento, uma doença do envelhecimento que afeta movimento, mas não é só isso, né? Muitos anos antes de alguém ter tremores, começa a ter problemas de humor, problemas de olfato. Dificilmente a pessoa vai perceber essas, né? E a partir do momento que eu tive um sogro com um diagnóstico de Parkinson, isso ficou muito evidente, né? Então eu digo assim, quanto mais essas situações elas se aproximam, né? Eu acho que fica mais evidente. Agora, como ter a autopercepção, né? Eu acho que às vezes a gente consegue, né? Com pessoas até que são, por exemplo, tem um padrão, um estilo de vida, um hábito, um padrão muito parecido com o seu e vai vendo digamos, o caminho que essa pessoa está percorrendo. Então, você aprender com o exemplo, né, de alguém próximo,
ele pode ser um espelho, um reflexo interessante para você se ver ali e perceber algumas mudanças, né? E às vezes a gente realmente precisa de alguém próximo, né? Então, eu tive alguns insights, digamos, que vieram a partir da minha esposa, a partir de um filho, a partir de um amigo, né? Então, assim, não necessariamente de um profissional, né? Então, assim, às vezes... né, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente estava comentando ali fora sobre, né, a questão da obesidade, né, e do sobrepeso. Então, ao mesmo tempo que eu sempre gostei do esporte, né, de um hábito saudável, a academia que eu digo, né, a universidade, a rotina de trabalho, etc., ela estava me levando uma mudança de um padrão, né, comportamental, usando muitas vezes... né, o álcool, o alimento como, né, uma fuga, e aquilo estava impactando no meu corpo. Só que eu não consegui ter essa autopercepção imediata, né? Então foi assim, um caminho de anos, né? De um ganho de peso que foi um quilo anual, né? Só que ao longo de 20 anos, de 30 anos, né, que é a minha trajetória acadêmica, isso teve um impacto enorme. E eu tinha uma autopercepção minha daquele cara de 80 quilos, de 85 quilos, né? Até que um dia minha esposa, né? Ela falou assim, olha, você pode até ficar chateado comigo, mas eu vou... E me mostrou 2 fotos, né? Uma do nosso casamento e uma como eu estava, né? A gente é casado há 18 anos e como eu estava há 2 anos atrás. E eu não conseguia me perceber naquela... Então, ou seja, né? Eu precisei dessa, digamos, luz externa ali para ter autopercepção. A partir de que aquilo ficou tão evidente, aí também cabe a cada um fazer a sua mudança ou não, que é um outro passo, né? Uma questão é ter a autopercepção, né? Ou ter esse apoio para ter essa percepção. E depois bom. Eu falo isso muito para os estudantes, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muita informação, né? O que é um estilo de vida saudável, o peso, né? O preço que eu vou pagar a longo prazo por escolhas que eu estou fazendo hoje, né? Então, isso depois a gente pode falar, mas dessas doenças que eu estudo, Parkinson, Alzheimer, eu não vou me preocupar com essas doenças quando eu tiver com 60, 70 anos. Nesse momento eu vou ser diagnosticado com essas doenças. Já Mas aconteceu. as alterações, elas acontecem a partir dos 20, 30 anos de idade, essas alterações cerebrais, né? Ou seja, então cada vez mais a gente tem que conscientizar as pessoas que são escolhas que vão, né? O quanto antes você tomar essas decisões, né? Você vai ter um impacto a longo prazo maior. E muitas vezes é isso, né? As pessoas têm a informação, mas elas vão postergando, né? Não, eu tenho tempo, né? Eu tenho essa mudança, ela pode acontecer mais para frente, etc. E nem sempre isso é verdade, né? Sim. O Longevos, ele nasceu com esse gatilho de levar a consciência para a população da prevenção. Ontem o secretário da Saúde do Estado, eu fiz uma pergunta para ele que ele disse assim: qual que é o maior desafio dentro do Ministério dentro da Secretaria de Saúde? Aí ele disse assim: educação. Aí eu fui... Então... Educação. Ó, isso tem um link total, né? A gente estava comentando ali fora... 3 semanas atrás se comemorou, né? É um evento mundial, né? A semana de conscientização sobre o cérebro. E aí, né, os estudantes ali do programa de pós-graduação em neurociência da UFSC me convidaram para o evento deles e pediram para dar uma palestra sobre nível educacional, escolaridade e o impacto a longo prazo no cérebro e nessas doenças, né, do envelhecimento. Muito bom. Eu confesso no primeiro momento assim, poxa, né, eu tô sobrecarregado aí de tarefas, vou negar. Aí eu pensei, não, olha, isso é um tema muito legal, né? Eu gosto dele, mas faz algum tempo que eu não me aprofundo. E fui atrás. E é fantástico, né? Então, assim, o nível de escolaridade, ele não vai impactar só nas suas oportunidades que você vai ter na vida, né? Assim, oportunidades de emprego, de relacionamentos. Hoje em dia, ele tem um impacto
nas conexões, na formação do seu cérebro, né? E isso vai ter um impacto no risco que você vai ter de doenças mentais, desde uma depressão, né? De um transtorno de ansiedade e também de uma demência, né? Lá quando você estiver numa idade avançada. E ele mostrando, então, assim, que estudos agora feitos na América, porque o que acontece? A população europeia, né, norte-americana já está envelhecida há mais tempo. Agora que países em desenvolvimento como o Brasil, que a população está envelhecendo tanto. Então tem dados agora que apontam que até 2050, 70% dos casos de demência associado com envelhecimento é países em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina, Índia. É ali que vão estar os casos de Alzheimer. E os estudos estão todos sendo feitos aonde? Estados Unidos, Canadá, Europa. E a gente assume essas verdades científicas, né, e extrapola para as outras populações. Então, nessa palestra eu abordei um pouco isso, que esse nível de escolaridade, que é muito diferente, né? Então você pega em média Estados Unidos e Europa, 15, 16 anos de escolaridade formal, né? A gente tem no Brasil 8 a 9 anos. Então, essa diferença de 6, 7 anos que a gente pode pensar, poxa, 6, 7 anos é muita diferença. É um impacto no cérebro brutal, né? Chegando ao nível de marcadores que lá nos Estados Unidos e na Europa permitem você diferenciar um diagnóstico de alguém que tem uma demência do tipo Alzheimer, de uma demência vascular, né? Vários tipos de demência. Esse mesmo marcador que funciona lá, não funciona aqui. Né? Então tem trabalhos agora aqui na América do Sul que mostram, opa, a gente tem que fazer o quê? Estudar a nossa população, o nosso perfil. E aí eu realmente faço coro aí a fala do secretário. Poxa, se a gente quer falar em saúde física, mental, a educação, né? Pode ver, é algo base, básico, né? É muito básico aí e tem um impacto a longo prazo. E pegando esse gancho também, Gui, quais são, se for falar para as pessoas mais leigas hoje, né? As pessoas, assim, eu vejo que o número de pessoas com transtornos, com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, como o Parkinson, vem cada vez mais crescendo, né? Na população no Brasil. E, cara, quais são, assim, o que é de fato, o que você falaria para as pessoas que não têm conhecimento sobre essas doenças, né? E às vezes acontece, eu vejo alguns pacientes, eu vejo também até familiares, que, cara, essa pessoa tá fingindo, essa pessoa tá se fazendo, o que tá acontecendo, não sei mais o que, de repente a pessoa... realmente falta de conhecimento, falta de educação. O que causa, principalmente o Alzheimer? O que causa, principalmente ali, o Parkinson? Falando para leigos mesmo, quais são as principais causas dessas doenças, né? A gente sabe que são doenças multifatoriais, mas o que realmente você vê que mais recorrente hoje? Muito bom. Acho que tem tudo a ver com a proposta do programa de vocês, do podcast, é a questão da prevenção. Então, em doenças neurodegenerativas não existe cura, né? Não existe hoje em dia nenhum tratamento, seja para Parkinson, para Alzheimer ou qualquer doença neurodegenerativa que vai vir com um selo, se você tomar esse medicamento, você vai ser curado, né, dessa doença. Então, já evidencia que realmente prevenção, né, e tentar de alguma forma mexer com fatores de risco, essa é a palavra, né? Fatores de risco e de proteção, esse é o caminho. Então, o que é uma doença neurodegenerativa? Você tem morte de neurônios, você tem perda, né, do número de células do seu cérebro. Tá? Então, essa é a definição, para qualquer um vai entender. Então, a gente tem, em média, aí, 80 bilhões de neurônios, né, um ser humano. Ao longo da vida a gente vai tendo uma perda neuronal, né, que é dentro num processo fisiológico, e nessas doenças eu tenho o quê? Uma aceleração desse processo, né? Isso, você começa a ter uma perda que se intensifica. O que diferencia o Parkinson do Alzheimer, do Huntington, de uma esclerose, é principalmente quais são as áreas mais afetadas, ou pelo menos no início, porque isso também é bem importante. Doença neurodegenerativa, elas são progressivas, né? Então você começa a afetar uma área, né? Então, por exemplo, Parkinson a gente associa muito com sintomas motores. Realmente você tem uma grande morte, perda neuronal
em áreas motoras. O Alzheimer, cognição, né, memória, fala, então essas áreas são afetadas, mas elas progridem. Então é muito interessante. Em fases avançadas dessas doenças, você tem um paciente com Parkinson que tem demência, que tem problemas cognitivos. Você tem um paciente com Alzheimer que ele fica acamado, né, que ele afeta as áreas motoras. Então já dá uma ideia de que não fica estanque, né, essa perda das células numa área. Ela vai progredindo e vai atingindo. Hoje em dia, como você falou, elas são consideradas doenças multifatoriais, né? Então não existe assim, esse é um mosquito, né, que se ele me picar, eu vou ter Parkinson ou vou ter Alzheimer. Se eu me proteger desse mosquito, eu não vou ter a doença. Então, já se conhece alguns fatores genéticos que predispõem. É muito raro a gente ter uma doença neurodegenerativa totalmente de cunho genético, né? São raras exceções. Então, você tem alguns casos de Alzheimer, né? Tem raríssimos casos de Alzheimer, isso é menos de 1% da população, né? Que vai ter uma alteração genética. E aí, nesses casos genéticos, você tem a manifestação da doença muito cedo. Então, são casos de Alzheimer com 50 anos, Parkinson com 30 anos, né? Não é o que acontece na população em geral. Na população em geral, você tem o quê? Uma predisposição genética, né? Mas você tem que ter o quê? Fatores ambientais, gatilhos ambientais. Quais são esses? Hoje em dia se fala muito. Contaminantes ambientais. Você tem uma alta taxa dessas doenças em áreas, por exemplo, agrícolas. Então, exposição a pesticidas, herbicidas, né? E claro, você pode estar exposto a esses contaminantes até pela própria alimentação, né? Traumatismo craniano, né? Então, você com 20 anos sofreu uma queda de moto. Ou você, né, tem um esporte que você gosta, lutas, né? E você teve um traumatismo craniano. Aquilo pode ter ficado silencioso. Mas gerou um processo que anos depois se manifesta. Tá? E um fator hoje em dia que está muito em voga, né, é a questão do estresse, né? O estresse crônico. Né? Então, estilo de vida estressante, o quanto isso impacta o cérebro e predispõe você a ter essas doenças no futuro. Né? Então, eu colocaria assim numa balança, esses fatores ambientais, eles pesam muito mais do que o fator genético, né? Então as pessoas adoram, eu mesmo que, né, sou diretor atualmente de um centro de ciências biológicas, né? O pessoal adora estudar biologia, os alvos, né? Isso está sendo estudado há 20, 30 anos, mas assim, conhecer os fatores ambientais, nível de escolaridade, né? Nutrição, sedentarismo, vamos lá. Um fator de risco já bem caracterizado para essas doenças é o sedentarismo. Então, você não ter um hábito de atividade física. Isso predispõe você, né, a ter Parkinson, a ter Alzheimer no futuro. Muito bom, muito bom. Olha que interessante. Estou aprendendo. Você trouxe lá que é muito baixo o percentual de fatores genéticos quando se trata de Alzheimer ou qualquer impacto neurodegenerativo. Aí vou adicionar mais um fator aqui que eu quero ouvir seu ponto de vista e de como esse comportamento, a falta da educação, ela pode. É observado 2 fatores. A nossa geração, dá para dizer assim, nós vivemos muito jogando futebol na rua, soltando pipa e assim por diante. No mundo de hoje, os mais jovens, e eu falo que eu tenho uma filha de 26 anos, ela usava celular, porque foi aprender, não, toma aqui, não sabia as consequências. Aí e vou trazer um terceiro ponto que eu fiquei curioso, eu quero lhe ouvir. Terceiro ponto se observou que quando a gente vê a curva de acesso à informação versus conhecimento, a nossa geração tinha menos acesso à informação e aí um conhecimento ele vinha com base no esforço, no aprendizado. Hoje é raro você ver um jovem que está buscando uma pós-graduação e tudo mais porque você tem uma IA que facilita. E aí essa curva foi a primeira vez em poucos anos que essa curva inverteu.
A geração mais nova está ficando com menos tem mais informação, está ficando com menos conhecimento, porque você está entrando já. Com esse contexto como um todo, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Este aumento ao acesso à informação e deixar com que as crianças só tenham acesso, por exemplo, à tela mais para frente, ela tem impactado nesses processos degenerativos do cérebro? Partindo do princípio que você falou, o meu percentual é muito pequeno quando é genético. Como é que você enxerga isso? Essa é uma pergunta fantástica, né? E assim, eu não tenho a resposta, né? Não, então, assim, é complexo. E eu não tenho a resposta ainda porque o que eu vejo? A mesma pergunta me fizeram na Semana do Cérebro, né? Então, para você ver como isso interessa os acadêmicos também muito, né? Então, mesmo essa geração que a gente está falando, né? Que está ali fazendo agora a pós-graduação, eles também têm essa mesma dúvida. Eu vou voltar um pouco no tempo. O celular, né? Quando o celular surgiu para a gente, para a nossa geração, como algo de novidade, ela também teve um impacto muito grande, né? Digamos, na forma como a gente estabeleceu o nosso contato, né? Então, claro, depois o smartphone mesmo, né? Então, a gente tendo tudo ali à disposição. Então, ele trouxe uma grande vantagem em termos de comunicação, de facilidade dessa interação, né? Por outro lado, a gente terceirizou muito a nossa memória, ou seja, se a gente pegar, né, os nossos pais, né, eles tinham uma agenda telefônica no cérebro, né? Antigamente era... Não, você tinha assim, 40, 50 números, né? Era todo... sabia toda a sua família, os seus principais amigos, né? Você tinha os contato do comércio. Você era uma agenda telefônica, né? Claro, com isso a gente... Né, a nossa geração ela já não teve essa necessidade, né? Digamos, guardar esse tipo de informação. Ótimo, foi um alívio, né? A gente pôde... Só que isso, hoje em dia, né, assim, a gente pegar a geração atual, já tem dados, né? O quanto isso está impactando no aprendizado. Então, assim, essa geração... eu tenho um filho que pegou o período de pandemia alfabetização, né? Então, assim, ele pegou isso. Já tem estudos mostrando isso. Nós não temos ainda o estudo disso no impacto em doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque é muito recente, né? Vou falar assim. Antigamente, a nossa média de vida era 50 anos, 40 anos. Então, um longevo era 50 anos. Poxa, né? A pessoa que chegava em 50 anos já viveu tudo que era para viver, né? E etc. E tal. Hoje em dia, o que a gente está esperando? 75, 80, 90, 100, né? A gente está sempre levantando esse sarrafo. E a gente vai saber desse impacto, né? Esse impacto das novas tecnologias, desse excesso de... Será que isso de fato vai aumentar as taxas de demência, etc.? A gente vai saber isso daqui a 30 anos. Nossa, é longe essa curva. A gente vai saber isso daqui a 30 anos, né? Porque a gente tem trabalho, inclusive, do laboratório, né? O impacto, por exemplo, de estímulo cognitivo e tal, nessa faixa etária, 20, 30, 40 anos, né? E o quanto isso vai impactar nessas taxas futuras, né? Então, eu digo, essa sua pergunta a gente vai ter que, para responder agora, teria que ir, né, entrar numa máquina do tempo, avançar 20 anos, a gente teria essa resposta. Mas aí você me perguntou a minha opinião, né? Do que eu vejo e do que se sabe, né? Eu acho que a gente vai ter que ter o quê? Quando surge uma nova tecnologia, né? Existe essa tendência do excesso, né? Eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio, né? Tanto da IA, né? Ou seja, a gente vai, de alguma forma, entender que ela não é a solução completa de todos os problemas, né? A terceirização, né, não é algo, né, que digamos, vai trazer algo benéfico. Então, a gente vai saber o equilíbrio, né? E a partir desse equilíbrio, né,
vamos também acompanhando isso, né? Como é que vai estar funcionando. Agora, eu falei de um dos fatores ambientais é o estresse, né? Então, a gente não pode isolar os fatores, né? Então, assim, o uso da tela, né? Em excesso, etc., ele vem acompanhado de uma série de outros fatores no padrão do estilo de vida. Então, muitas vezes vai ter o quê? Impactando no sedentarismo, impactando... Como é que é a alimentação, né, dessa geração que está com esse estilo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu pesquiso café e cafeína há muito tempo, né? Em doenças do sistema nervoso central e mesmo em doenças neurodegenerativas. Tem evidências, assim, de mais de 30 anos de estudos epidemiológicos que um consumo moderado de café diminui o risco dessas doenças no futuro. Então não adianta, tem muita tentativa assim de tratar essas doenças. Então eu tô com Alzheimer, Parkinson, vou tratar com café. Não funciona. Diminui o risco a longo prazo. Só que os primeiros trabalhos, eles vinham muito enviesados. Por quê? Vinha junto com o café um padrão de consumo de cigarro, por exemplo. Né? Então a pessoa tomava muito café, fumava muito... E estava tudo misturado esses dados epidemiológicos. Então o pessoal começou a ter que isolar os fatores. Eu vou ver café cafeinado, café descafeinado. Então as pesquisas foram avançando. Eu acho que essa sua pergunta, a gente tem que fazer isso também, né? Bom, esse uso de tela, o que ele acompanha é a tela em si, o que é o estilo de vida que acompanha esse uso exacerbado da tela, né? O quanto ele impacta nisso, né? De outras rotinas de andar de bicicleta, né? De jogar bola com os amigos, etc. Porque não é isolado. Não, né? Exatamente. E, inclusive, o quanto a gente está mexendo com o humor, com a capacidade dessa geração lidar com o estresse, né? Então, tudo isso, né? Se a gente trabalhar os fatores isoladamente, eu acho que não vai funcionar, né? Então, assim... Não, tem que ser cruzado. Concordo. Muito bom, muito bom. Pegando esse gancho também, assim, você falou de alimentação, né? A pergunta que eu queria fazer para você. Porque a gente fala muito de comida processada, ultraprocessada, embutida, enlatada, e correlaciona isso com doenças crônicas, como resistência insulínica, diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares que assolam a sociedade também. O que você tem visto dessa relação, né, principalmente de resistência insulínica, né? Você vê pessoas que consomem de 3 em 3 horas, principalmente alimentos processados, dando pico de glicose, pico de insulina. Qual que é a relação disso, né? Desse fator alimentar com essas doenças em relação a Parkinson, em relação a Alzheimer, mas não só isso também, outras doenças, demências, enfim, de outras demências da forma geral. Legal. O que você tem visto de uma forma geral? Então, é como... Traçando um paralelo com a questão das tecnologias e do uso, né, excessivo de telas, de IA, agora, como eu mencionei, a gente não tem ainda tempo suficiente para ver isso lá no impacto no Alzheimer, no Parkinson. Agora, isso, para essa sua pergunta, a gente tem. Né? Então, muitas dessas situações, como, né, uma diabetes, uma hipertensão, uma hipercolesterolemia. Esses pacientes antes, eles tinham uma expectativa de vida muito baixa. Né? Então, um paciente hipertenso, com hipercolesterolemia, ele falecia com 40, 45 anos. E aí, com o avanço dos tratamentos, das medicações, essas pessoas começaram a viver mais. Né? Então, eles foram lá e começaram a chegar nos 60, nos 70. E aí ficou marcante o quanto isso impacta nessas doenças neurodegenerativas. Né? Então, hoje em dia, não existe dúvida de que, né, a questão da alimentação e essas doenças sistêmicas, né, e não transmissíveis, né, elas... Então, você ter uma hipertensão não controlada, você ter altos níveis de colesterol é um fator de risco para todas as doenças neurodegenerativas. Né? E aí, se depois vocês quiserem, a gente pode até avançar, e já se estuda até por quais mecanismos isso acontece. Né? Como esse colesterol elevado, ele pode realmente levar à morte de neurônios se não controlado. Né? A questão da insulina. Né? Então, não é só a alteração pancreática, né, no pâncreas, isso o nosso cérebro, o cérebro é um órgão altamente metabólico.
que consome muita energia. Então, qualquer falha, né, no fornecimento de energia, muito antes de falhar, né, o coração, um músculo, é o cérebro que está falhando, né? Então, está impactando diretamente, né? Então, tem trabalhos já mostrando essa relação muito grande. Inclusive, aí, estudos epidemiológicos mostrando, se você tem, por exemplo, colesterol alto e usa uma classe aí terapêutica, estatinas, né? Uma atorvastatina, uma simvastatina, medicações que controlam o seu colesterol, diminui o risco, né, desse indivíduo lá no futuro ter Alzheimer, de Parkinson, né? Então, né, ao contrário das telas que a gente não tem ainda o tempo suficiente, né, para ver isso, agora essa questão da alimentação, sim, né? Então, a obesidade, né, doença metabólica. Hoje em dia tem muita literatura fazendo essa relação de alterações gastrointestinais, né? Então, por exemplo, microbiota intestinal, isso ser um marcador, né? Você, por exemplo, ter uma inflamação periférica a nível do seu estômago, do seu intestino, isso depois migrar para o seu cérebro, né? E ser um fator de risco para você ter o Alzheimer, ter o Parkinson, né, no futuro, né? Então, tem bastante literatura e bastante evidência disso. Muito bom. Eu quero aprender mais um outro ponto. Em minutos atrás, se puder falar sobre esse assunto, você tinha comentado conosco a respeito de você ter passado por um processo de obesidade e observou, mediante o comportamento, que era importante você realizar algumas mudanças. Então, como esse seu nível educacional, uma provocação, porque eu também passei por esse mesmo desafio. Falando de mim, eu tinha 135 quilos e foram 46 mudados, e eu tenho certeza o quanto os meus indicadores de saúde mudaram drasticamente com esse volume de peso. Eu tinha excesso de mama, porque eu só fui conhecer estrogênio depois que eu vi que o índice... estrogênio é hormônio feminino. Por causa da gordura, que me explicaram, o excesso de gordura diminui o testosterona e você gera mama, porque eu ficava incomodado com isso. Aí pergunto, como você conduziu essa sua jornada, porque hoje vi que você está muito bem, obrigado. Obrigado. E de que maneira que hoje você conseguiria... trazer esses gatilhos para que as pessoas tenham uma consciência numa melhor saúde. Lembrando que a gente está falando de educação. Isso. Tudo que a gente está falando aqui é a respeito de educação, longevidade. É natural chegarmos aos 80 anos, mas por chegar aos 80 anos, podendo se agachar, levantando o seu próprio garfo, com dignidade, brincando com seus netos. Brincando com seus netos faz total diferença. Me explica um pouquinho disso. Muito bom. Nossa, né, você falando aí também vem um filme, né? E é um pouco isso, né? Resgatando ali quando a minha esposa mostrou essa foto, né? E fez esse comparativo. Né, o nosso filho mais novo, o Vinícius, está com 7 anos, então na época ali ele estava com 4 anos e meio, né? Aí ela comentou, poxa, mesma atenção que você deu para os nossos outros filhos, né? Você jogou futebol, você jogou tênis, você ensinou a jogar tênis. Do jeito que está indo, você não vai conseguir fazer com o Vinícius. Temos que trazer a esposa dele para falar de inteligência emocional. Então, né, isso já foi um sinal muito bom. E claro, aí eu comecei a perceber, assim, dentro do meu hábito, ela mesma falava, poxa, você almoça bem, né? Você toma um bom café. Onde é que estava, no meu caso, assim, né, muito essa... Que eu percebi, assim, essa disfunção. Era à noite, né? Então, assim, eu tinha uma rotina de trabalho muito intensa, né? E que eu nunca, né, fui usar nenhuma medicação para dormir, mas eu estava com muita apneia do sono, né? Meu sono, assim, estava péssimo. Então, eu acordava a noite inteira, né? Então, isso afetava, assim, o meu cansaço, a minha disposição, a minha parte cognitiva, né? E aí, dentro do meu padrão ali, eu vi assim, onde é que eu tenho que começar a alteração? É à noite. Eu já vi que à noite que eu tenho meus, né, eu uso os meus gatilhos ali. Então, assim, ao invés de ficar ali, né, digamos,
olhando uma série, olhando alguma coisa, né, a televisão, ou mesmo trabalhando à noite. Não. À noite eu vou fazer uma atividade física. Né? Eu vou dar uma caminhada com a minha esposa, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer... Né? Botei justamente naquele momento que era crítico para mim, eu saí do ambiente. Ou seja, mudei o ambiente. Mudou o ambiente. Mudei o ambiente. Eu sei que provavelmente vocês já abordaram isso em outros... Né, em outros programas, com outros convidados, mas assim, o ambiente ele é muito importante, né? E assim, o que está em volta. Então assim, a gente tem, né? A gente estava falando disso. O seu estilo de vida ele atrai as pessoas, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas que querem seguir naquele estilo de vida, né? Então assim, quando eu coloquei assim, eu não vou beber mais. Né? Porque eu percebia, muito do meu ganho de peso estava associado com o consumo de álcool, né? Com a cerveja, né? Com vinho, etc. Que eu, na minha concepção, eu estava usando de uma maneira, né? Socialmente, etc. Mas era um gatilho para aliviar a minha tensão, né? Até para me auxiliar a dormir, né? E quando eu coloquei isso como né? Uma decisão, eu vou ficar 1 ano sem beber. Eu não falei assim, eu nunca mais vou beber. Né? Eu falei, eu vou ficar um ano... A minha meta é ficar 1 ano sem beber. E aí, claro, no primeiro já vem, né, aquela tentativa de te desmobilizar daquela sua meta. Sim. Né? Não, Rui, imagina, você não vai conseguir e tal, não sei o quê. Então, isso já vai afastando algumas pessoas, né? E você vai, né? Então, aqueles ambientes que aquilo lá se torna muito difícil para você lidar, eu fui me afastando daquilo também. Mas, ao mesmo tempo, vai te aproximando de outras, né? Então, naquele horário que você está fazendo academia, tem outras pessoas que estão naquela mesmo objetivo, né? E aí você vai se aproximando e tal. Então, muda o ambiente, muda as amizades, né? Muda as suas relações ali. E aí a coisa vai ficando mais leve, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou há 2 anos e meio sem consumir álcool, né? Parabéns. E eu sei, assim, né? Se eu né, voltar a dar uma deslizada... Ou voltar para a ambiência. É isso. Aquilo volta, né? Aquilo volta. Então, um pouco, eu acho que foi isso, né? Que bom. E aí eu falo assim, enquanto cientista, né? E professor e pesquisador... Hoje eu posso ver, assim, ter perdido esses 40 quilos e ter tirado o álcool do meu estilo de vida, o quanto isso impactou na minha função cognitiva e cerebral. Tá. Então, assim, né, aquele excesso de peso, aquele excesso de alimento, o álcool, ele realmente deprime o seu cérebro, né, o seu funcionamento, Então, hoje em dia eu vejo a minha capacidade de tomar decisão, de mesmo lidar com o estresse, amplia muito, né? O seu cérebro, né? A sua disposição. Com isso, né? Como você falou, não estou falando nem só de marcadores bioquímicos, né? Como testosterona, níveis de glicemia, mas eu digo, a qualidade do seu sono. Muda. O corpo fala todo momento. Então, assim, né, você tem um sono realmente reparador. E o sono é muito importante, né, para a sua função cognitiva, né, para a sua saúde mental. Então, assim, veio assim, um pacote junto de benefícios. E a partir do momento que você, né, começa aí a avaliar isso, né, prós e contras, né? A balança ela pesa muito a favor, né? De você perceber que você está tendo ganhos, né? Nessa mudança. Muito bom. Isso também toca muito num outro conceito de autoimagem, mas isso a gente vamos ver. Isso cura. Isso foi, né? Permitiu um parênteses. Por favor. Quando, né? Uma psicóloga que eu, né, consultei, aí ela pediu, né, para eu me desenhar, né? Como é que você se vê? Aí eu desenhei jogando tênis com meus filhos e me desenhei magro. Aí ela falou assim, e eu tava gordo, né? Eu tava com 125 quilos. Ela comentou, Rui, você vai ter muito sucesso, né? Porque assim, a sua autoimagem é de alguém magro, né? Você não se vê como uma pessoa gorda, você tá gordo, né? E ela falou muito isso. Você tá
carregando coisas, né? O seu peso, na verdade, é um reflexo do seu estilo de vida, né? Você está carregando coisas que talvez não são nem suas, né? E tal. Começa a aliviar isso aí, mas eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso, né? Porque a sua autoimagem não é numa pessoa, então você vai conseguir. E foi interessante. Né? É muito bom, é porque assim, imagina, né? Eu vejo uma das perguntas que eu sempre tive em relação à universidade. A universidade tem muita gente com conhecimento, né? Conhecimento técnico, conhecimento teórico, conhecimento prático também. Uma das perguntas que eu te faço, né? Por que não, por exemplo, essa dúvida sua, esse período que você passou na tua vida, o Fábio também, muitas pessoas passam hoje ali fora e com falta de informação, com falta de educação. Mas eu vejo que a universidade tem muito conhecimento em relação a isso, né? Muito conhecimento teórico. Por que não a gente não junta esse conhecimento que a universidade tem, sai dessa bolha, sai dos muros da universidade, principalmente a universidade pública, né? E traz isso para a população de uma forma geral, para você facilitar esse acesso a essa informação para essas pessoas. O que você vê que mais impede isso hoje? Tá? O que mais essas barreiras? E também, estendendo essa pergunta, por que não a gente não faz essas colaborações, por exemplo, entre um laboratório de pesquisa, entre um hospital que está estudando o mesmo tipo de doença, sabe? Às vezes o vizinho que trabalha aqui no laboratório do lado, ele está desenvolvendo uma coisa que seria interessante agregar aqui no que eu estou desenvolvendo, mas eu não converso, não tenho essa comunicação. O que você pensa sobre isso? Isso é bem importante, né? Tem pessoas que têm um perfil, né, que estão abertos. Bom, vamos lá, voltar um pouco mais. A visão que a gente sempre teve de um cientista é uma visão muito romantizada, né? Muito assim, que é aquele... É o Einstein, né? A gente associou que um cientista de sucesso, ele é um cara meio descabelado, né? Que usa óculos, né? O biotipo do Einstein, que ele é um cara, assim, alheio à sociedade, né? Que ele não tem nem nada que o interessa além da sua pesquisa, né? Então, esse é um perfil individualista, né? É um perfil que o cara faz a ciência, ele não está interessado, que você... né, entenda a ciência, é fazer a ciência, né, de excelência. Só que isso é uma visão distorcida, né? E assim, atualmente eu dirijo um centro né, da UFSC, o Centro de Ciências Biológicas, que tem 2.000 cientistas. Então eu interajo com cientistas o dia inteiro, né? E assim, pesquisas que vão desde a área biomédica, na área da ecologia, da biodiversidade. E eu percebo, né, isso, o cientista, ele faz a sua ciência, mas ele, antes de mais nada, ele é um ser humano, né? Então ele tem interações sociais, né? E hoje em dia eu vejo isso, né? Durante a pandemia, a universidade pública, ela foi muito atacada, né? Muito, né, assim, em cima de, que conhecimento é gerado ali, etc. E ela exigiu da gente uma abertura maior. Tá? Então, eu vejo que muitas pessoas que às vezes nem tinham essa, digamos, todo esse desejo, né, de fazer a sua comunicação, começaram a fazer. Começaram a fazer isso. Né? Se comunicar com a sociedade, etc. Seja através, né, das suas mídias sociais. Então, hoje em dia, praticamente todo laboratório de pesquisa tem uma mídia. Todo cientista consegue fazer uma comunicação numa linguagem? Não. Não. Né? Então, mas a gente tem, né? E eu acho que, assim, é fundamental... Eu tenho hoje essa... Por exemplo, eu estou há 1 ano como diretor do CCB. Lá eu criei uma Secretaria de Comunicação Institucional dentro do CCB. Que justamente, através do nosso Instagram, do CCB, ele dá vazão a isso. Né? O que é feito de pesquisa no centro para isso chegar, né, na sociedade. Então, hoje em dia a gente tem muito isso acontecendo. Mas eu até vou pegar a tua pergunta, né? E hoje em dia, conhecendo a realidade da universidade, isso não é só para trazer benefício para a sociedade, é para trazer benefício para a nossa comunidade interna da universidade. Concordo. Então, tem dados, né, assim, de saúde mental que colocam de 40% a 50% dos acadêmicos
hoje em dia com questões de burnout, depressão e ansiedade. Acima da população em geral. O Brasil ele é um país que sofre muito, né, de depressão e ansiedade. Muito, né? Então, só que dentro da comunidade acadêmica, esses valores são superiores da população externa. Então, essa informação, ela não está só não chegando lá fora, ela não está circulando internamente. E principalmente práticas. Né? A gente precisa estar criando práticas saudáveis, né, dentro da universidade. Tá? Porque, de maneira geral, a gente olha e trata lá a consequência. Né? Então, quando a gente está numa situação assim, realmente de limite, né? De uma depressão, de uma ansiedade, de uma burnout, mas a gente tem que antecipar isso. Né? A gente estava comentando lá fora que no CCB a gente criou um projeto que se chama Move CCB. Então, um ambiente seguro, saudável, tranquilo, que as pessoas podem desde lá relaxar, fazer um alongamento, meditar, até ter uma aula de dança-terapia, né? Ter um espaço ali para falar sobre artes, né? Então, assim, é um ambiente que os profissionais ali, os professores, os servidores, os estudantes podem, né, interagir. Isso tem um impacto muito grande, né? Então, assim, sem sombra de dúvida. Né, assim, eles saberem que existe um lugar ali. Agora, em abril, a gente fez os primeiros jogos de integração do centro, do CCB, né? A gente reuniu, então eu falei, são 2.000, né? Nossa comunidade é de 2.000 pessoas. A gente reuniu 100. É pouco? É pouco, mas são 100. São 100 pessoas. São 100 pessoas que foram lá num sábado, né? A gente reservou os ginásios da UFSC e integrou toda a nossa comunidade, né? Estudantes, professores, técnicos, jogando vôlei, fazendo uma gincana, jogando futsal, um dia, né, muito prazeroso, muito né? Legal. E dali já saiu assim, poxa, a gente tem que repetir isso, né? A gente tem que fazer os grupos, né? Quem é do vôlei, Então, assim, isso a gente precisa ter, porque a gente tem que sair da teoria, né? Né? Então, dentro da universidade, muitas vezes é isso também. A gente gera o conhecimento, só que a gente não aplica o conhecimento. Né? A gente não transforma aquilo numa prática. E aí eu acho que é o papel também dos gestores. Né? Então, hoje em dia, eu tenho esse papel duplo, né? Eu tenho o meu laboratório de pesquisa em doenças neurodegenerativas, mas sou diretor de um centro muito grande. Então, assim, eu tenho que, de alguma forma, trazer esse conhecimento, né? E essa experiência que eu tenho e fazer aplicação, né? Desse conhecimento da nossa população interna mesmo. Né? Então, isso é bem desafiador. É desafio mesmo. Você trouxe um alerta muito interessante. Eu não tinha esses dados e é tão bom ter esses dados abertos, porque isso traz um estado de consciência e a gente consegue servir melhor. Só abrir um parênteses, para depois já vir a pergunta. Eu faço parte de um grupo econômico chamado Grupo Tocato, que trata exatamente o potencial de estratégia em dados. Onde eu quero chegar? Você falou um ponto muito chave aí, que é, vocês têm uma grande gama de conhecimento, mas a aplicabilidade ela não é alcançada. Isso, naturalmente, pelo menos é uma leitura que eu tenho, alguma parte desse burnout, ou se a gente tirar um trecho, são pessoas que estudam muito e não conseguem ver aplicabilidade. Eu vi muitos profissionais da área de tecnologia com ansiedade de não ver o resultado daquilo que eles estão fazendo. Perfeito. Estão trabalhando muito dentro de casa, de maneira isolada, e não tem essa comunidade, não tem essa conectividade, não tem esta interação. Então, eu estou aqui colocando à disposição 20 anos de conhecimento dessa empresa para que a gente possa utilizar melhor isso para salvar vidas, entendeu? Sim. Aí o outro ponto, antes da última pergunta, assim, a gente já observou que a inteligência artificial ela é o reflexo do ser humano. Então, quando a gente fala aqui muito educação, burnout e tudo mais, como essas pessoas elas estão tratando a inteligência emocional como um adversário ou como alguém que pode potencializar e identificar esses padrões para antecipar problemas cognitivos que nem você tinha comentado. Não digo burnout, mas um Alzheimer.
Então, será que o seu olhar aí ajuda muito nisso? Mas a minha pergunta para você, eu só queria deixar claro que você pode contar comigo, com o grupo a gente vai e visita, porque eu noto que a universidade ela precisa disso. Você falou muito sobre burnout, a gente estava falando aqui de sobrepeso, taxa de obesidade, uma série de fatores. E você também tinha falado da importância de um esporte e você pratica tênis, né? Sim. O quanto essas práticas de esporte, vamos falar especificamente de tênis, porque tênis na minha cabeça é um jogo unitário, é você com você mesmo, que precisa estar muito tempo ali indo para um lado para o outro, mas batendo a bola, verificando como é que o outro faz. Como é que você aplicou, ou como isso trouxe de resultado para o Rui do esporte como o tênis, que é individual, versus o resultado para sua família, versus a aplicabilidade dentro do seu dia a dia de estudo, de tratar com 2.000 cientistas. Como é que foi essa... Eu falo assim, o esporte ele é transformador, né? E o esporte ele tem um impacto enorme no que eu sou hoje, né? Porque junto com essa educação sempre estimulada de casa, né, de ser filho de professores, sempre o esporte fez parte da minha formação, né? Então, praticamente meio a meio entre estudo e esporte. Estudo, esporte, estudo, esporte. Sempre pratiquei muitas modalidades, etc, né? Então, o tênis entra na minha vida com 8 anos de idade. Então, desde os 8 anos de idade eu jogo tênis, né? Meus filhos todos começaram a jogar tênis com 4 anos de idade. A minha esposa joga tênis, meu pai joga tênis, minha sogra joga tênis. Então, Ambiência. Então, assim, eu conheci a minha esposa no clube, jogando tênis, né? Olha. Isso. Inclusive, casei no clube, né? Jogando tênis. Então, assim, o tênis, ele faz parte da minha família, né? Então, assim... E eu praticamente, né, não digo que eu jogo tênis todos os dias, gostaria, né, mas assim, 3 vezes por semana, né, e tem estudos, né, se vocês forem buscar, que tem estudos que falam que o tênis é um dos esportes que está mais associado com a longevidade, né? Olha. Sim. Então tem esses trabalhos, né, que mostram em termos de expectativa de vida o quanto o tênis impacta nos seus anos de vida mesmo. Ponto. E não estou nem falando em qualidade de vida, né? De anos de vida, o tênis, então, é um dos esportes que mais aumenta a longevidade. O que eu percebo? Ao mesmo tempo que o tênis, ele é um esporte realmente individual, né? Você pode até praticá-lo em dupla, né? Mas ele exige muito isso. A sua tomada de decisão muito rápida, a sua adaptação, porque uma bola, ela nunca vem igual a outra, né? Então, assim, a sua capacidade de leitura e de adaptação... Rapidez. A rapidez de adequar, né, o seu... Então, o seu cérebro está sendo estimulado a todo momento. Porque uma bola vem alta, uma bola vem baixa, uma bola vem curta, uma bola pica errada, né, na quadra e desvia. Então, é o que é a nossa vida, né? A nossa vida, ela nunca é igual, né? Ela tá sempre diferente. Então, ela é, assim, na neurociência a gente fala a neuroplasticidade, né? O tênis, ele é isso, né? Ele exige muito a neuroplasticidade. Claro que tem todo o benefício cardiovascular, né? Que é um esporte que você vai correr, que você vai e tal. Eu vejo com meus filhos, por exemplo, que competem. Eles, né? Eu também, né? Eu sou um competidor frustrado, eu brinco, né? Mas eu jogo tênis num bom nível, né? Jogo aqui os torneios a nível de Santa Catarina e tal. Mas meus filhos jogam a nível nacional e internacional. Inclusive, nesse momento, o meu filho de 15 anos está competindo no Sul-Americano lá no Paraguai, né? Semana passada ganhou o Sul-Americano lá na 16 anos. Bom. E para eles, né, eu falo assim, a questão da resiliência que o esporte traz, né? Eu falo na academia, né? Academia, na parte acadêmico-científica. Você toma 10 nãos para ter um sim. Então, quando a gente fala ali, né, publica ali 200 artigos, né, fica parecendo assim, poxa, que tudo isso foi, né, muito fácil, que foi...
cada artigo, né, científico que a gente publica, a gente toma não de revista, a gente toma... Volta. A gente tem um resultado negativo. Então, assim, a academia, ela imita totalmente o esporte, né? Então, assim, você vai desenvolver... Se você não tiver essa resiliência, né, você sucumbe, né? Então, eu vejo que o esporte, além dos benefícios físicos, mentais, ele te traz essa questão. Então, né, os meus filhos e eu, desde jovens, a gente aprende a perder, né? Aprende a ganhar, aprende a reconhecer que o outro é melhor naquele momento, que você precisa desenvolver algumas qualidades, né? Ou seja, ele te estimula, né? Então, eu vejo esse impacto do esporte na resiliência, né? Te dá estratégias de lidar com o estresse, é fundamental. Né? Então, o impacto que o esporte, inclusive nessa minha mudança, né, de vida, né, e tal, o esporte ele é definitivo nisso, tá? Então, assim, eu vejo, além do hábito saudável, das relações as relações do esporte são muito boas, né? De maneira geral, você não tem uma... eu falo assim, eu entro na quadra, eu não pergunto de que nível socioeconômico a pessoa é. Quanto dinheiro você ganhou essa semana, né? Quantos carros você tem. Não, você vai lá e, né, você quer jogar um tênis, você quer jogar um futebol, um vôlei. Você está ali para relaxar e se distrair, né? Então, assim, as relações que o esporte traz são sempre muito positivas, né? Então, assim, eu acho que é tudo isso. Essa parte do esporte, né? Aumentando a sua qualidade de vida, né? Sua longevidade, isso aí tá mais do que provado, comprovado, isso é muito bom. É, inclusive, uma das coisas que a gente fala bastante, né? Longevos, fala nos meus canais. Mas, assim, ó, você falou que as pessoas hoje estão vivendo mais. E, de fato, né? Se eu for comparar, por exemplo, com o década de 50, as pessoas viviam, né, muito menos do que estão vivendo hoje. Obviamente, as medicações facilitaram muito esse processo, né, de você viver mais tempo e tal. Mas, por exemplo, um diabético, né, um cara que tá diabético 2, ele tá vivendo... A diabetes dele tá acontecendo lá, aconteceu 10 anos antes, pelo comportamento dele, pelas atitudes dele, pelos hábitos, o estilo de vida, aquela coisa toda. A medicação, ela facilita muito esse processo. Mas eu vejo que a mentalidade das pessoas em relação à doença, ela não muda. Então, assim, o cara recebeu o diagnóstico para diabetes tipo 2, por exemplo, ele continua com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes, mas ele tem a medicação para dar o suporte. Ou seja, eu tô vivendo mais, mas não significa que eu tô vivendo mais com qualidade de saúde, né? Com qualidade de vida. O que você pensa? Não, eu vou trazer o campo da discussão para minha área, né? Que é sistema nervoso central, que é ainda muito mais estigmatizado, né? Então, assim, eu comento, né, que a pessoa ter um diagnóstico de diabetes, né, de uma hipertensão, é uma coisa. A pessoa ter um diagnóstico, né, de uma depressão, de uma esquizofrenia, né, de um transtorno de ansiedade, envolve ainda um estigma adicional. E eu não tenho dúvida disso que você falou, que a medicação, o tratamento farmacológico, ele é algo, né, paliativo. Ele é algo ali que vai te auxiliar, ele é uma ferramenta para auxiliar você lidar, né, atenuar sinais, atenuar sintomas. De maneira geral, é isso que a gente está fazendo, né, na farmacologia, no tratamento. Depressão. Se eu não mexer com o fator ambiental, né, eu falo sempre nas minhas aulas, né, não adianta eu tomar o antidepressivo que for, né, ele não vai fazer... Né? Se você não tiver uma mudança, não identificar quais são os gatilhos, né? E mudar e, né, atuar diretamente nessa fonte, né? O que você vai estar fazendo é realmente mascarando, né? Mascarando algo, né? Então, e claro, hoje em dia a gente tem, né? Vamos pegar medicações aí que são usadas para ansiedade e para dormir, né? Rivotril da vida. Essas medicações, os benzodiazepínicos, hoje são recordistas de uso. População em geral, né? Depois da pandemia mesmo. Pós-pandemia, assim, né? Então, a gente tem assim um uso dessas medicações super, né? E as pessoas realmente usam ela como uma bengala, né? Elas são úteis, são. Você tem indicação clínica para usar uma medicação para dormir, para ansiedade.
mas é por um curto espaço de tempo, né? Você não determina Então, o fim. Agora, a partir do momento que você está usando essas medicações para dormir por 1 ano, 2 anos, tem dados, né, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria que falam, se você usa por 1 ano uma medicação para dormir, a chance de você ficar usando por 10 anos é 50%. Ou seja, né, você tem que parar antes, né? Senão você entra num ciclo ali vicioso, você não sai dessa medicação, né? É muito difícil sair. Porque você tenta tirar essa medicação da sua rotina, claro, vem né? A pessoa fica mais agitada, parece que a sua ansiedade aumentou. Ah, não, eu não tô, né? Não posso parar de fazer uso. Então, é isso, né? Né, volta e meia me pedem para falar, e até para empresários e tal, sobre higiene do sono, né, sobre coisas desse tipo. E as pessoas desconhecem esses termos, né? Ou seja, está usando a medicação para dormir, mas já ouviu falar em higiene do sono? Já preparou o quarto, já veio a cama, já isso. Aí eu tô lá, né? Poxa, no meu celular, no meu computador a milhão e tal, né? Do lado aqui da cabeceira da cama, e desligo, o remédio para dormir. E aí eu vou lá e apago, né? Isso hoje em dia já tem muita evidência, né? De que no seu cérebro tá mexendo com todo o seu ciclo do sono, né? Tem uma fase do sono aí que é super importante, sono REM, né? Dos movimentos oculares rápidos, que é um sono, uma fase do sono importante para você ter um relaxamento muscular, né? Mas para a sua parte cognitiva, é ali que você consolida memórias, né? Você forma memórias duradouras. E essas medicações, elas aumentam o seu tempo de sono, mas elas encurtam o seu sono REM. Então, assim, você está dormindo 8, 10 horas, mas a sua fase do sono, que é reparadora, né, e tal, está encurtando. E aí, né, a médio e longo prazo, elas estão comprometendo a qualidade do sono e a sua qualidade de vida, né? Então não tenho dúvida, né? A medicação, ela, de maneira geral, a psicofarmacologia, ela não cura nada. Né? Ela é paliativa, ela é junto com, né, uma psicoterapia, com outros N, né, ferramentas, ela é uma ferramenta. A partir do momento que você se apega só a essa ferramenta e não muda, né, os gatilhos, o que está por detrás, né, dessa condição da saúde mental, é uma tendência de uma pessoa ficar realmente dependente daquela medicação pelo resto da vida. E isso serve para todos os tipos de doenças, para todos os tipos de condição, né? Tu vê que a base de tudo que a gente está falando, na minha mente passa assim, base da educação. Educação. E a base da educação voltado muito mais na prevenção pelo discernimento. Olha, você tem uma ferramenta. Essa ferramenta tem um prazo. Se você não cumprir esse prazo, você não está trocando a sua ambiência, esse estado da consciência. Isso é muito difícil, realmente. Difícil não seria, mas a gente vê que o nosso ecossistema não está ainda proporcionando esta melhora do ecossistema, do ambiente. Vamos pegar para o lado da educação mesmo, né? Na área universitária, né? Então, será que alguém que, quando vai lá, passa num vestibular e comemora, né, que entrou numa universidade federal, né, super concorrida, ela sabe que, né, 40%, 50% das pessoas que vão entrar ali tem um grande risco de ter burnout, de ter ansiedade, ter depressão? Não sabe. Não sabe. Né? Será que as pessoas, né, já desde o início do curso, né, são apresentadas a opções, né, dentro ou fora da universidade de lidar com esses gatilhos, de aliviar? Olha, é fundamental vocês, né, manterem, né, o esporte, uma boa alimentação. Ou seja, isso é explicado ou não? A gente, né, olha, só tá cobrando lá, né, o resultado, a nota, né, naquela disciplina. Ou seja, eu falo muito isso. Quantos congressos de neurociência, né, eu vi as pessoas falando sobre saúde mental e eu via no palestrante que ele não estava saudável. Né? É uma coisa de nutricionista. Por outro lado, eu vi assim, coisas fantásticas, né? De pessoas que eram pesquisadores do exercício e saúde mental, e eu vi esse cara acordar no congresso, eu tá compartilhando o mesmo hotel com ele, eu indo para o café da manhã e esse cara tá na esteira, né? Esse cara tá correndo, esse cara tá... Ou seja... Esse é um cara, né, que ao mesmo tempo que ele tem o conhecimento, ele está praticando. Né? E eu não tenho dúvida que essa é uma pessoa que ela impacta mais,
né, as pessoas do que o cara, né, que tá ali me mostrando dados fantásticos, publicados nas melhores revistas, mas ele ainda não conseguiu praticar, né, assim, esse conhecimento que ele está gerando. Às vezes por isso, né, ele não teve essa autopercepção, essa Muito questão, bom. né? Então, Muito bom. é desafiador. É desafiador. Né? É muito conhecimento, Sabe né? que eu sou o cara de estar olhando. Tá olhando. Já chegamos. Ei, Eduardo, estamos chegando na linha final, como é que é? Na reta final? Fala comigo. É que o papo tá bom. E quando bom. entra nessa questão de comportamento, aí que dá para fluir bastante. E aí, não sei como é que tá seu tempo, mas ali respeitando, a gente chegou aqui naquele... O papo tá tão bom que a gente só foi ver que deu 60 minutos agora, entendeu? Então, meu amigo... E é isso aí, tá tudo certo. Tudo certo? Não, mas a gente vai conversando e é isso aí, tá muito bom, pô. Tá muito bom, cara. Tá muito mesmo. bom. Também tô gostando bastante. Meu caro, eu diria assim, eu continuaria nesse papo ainda. Ver o seu tempo. Eu posso. Pode? Posso mais um pouquinho. Então nós vamos Dá pra ficar mais uns minutinhos, Edu? Entendi pro diretor. Então, olhando toda essa parte de comportamento, neurociência, e o que você hoje poderia auxiliar, vamos ajudar no estado da consciência, falando para pessoas que, poxa, uma pessoa que faz um estudo, mas não aplica no seu dia a dia. Qual a importância de você modificar seu estado da consciência, o seu ambiente, para que você melhore os seus resultados em qualquer que seja a área acadêmica? Então, eu vejo muito pelo Edir. O Edir, ele pratica aquilo que ele fala. Uhum. Ele fala muito de corpo, mente, alma, tratativa, alimentação. Então, assim, não é que ele só poste isso. É um estilo de vida. Uhum. Uhum. Com base nisso, como nós poderíamos levar essa provocação de um estilo de vida para esses nossos 2.000 cientistas, ou muito mais que possam ter, que não têm este padrão de saúde, de busca da saúde, para que eles possam ter uma melhor performance? É ótimo. Eu acho que é um aspecto cultural, né? Que a gente vai... Para a gente modificar algo, primeiro a gente tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer que isso, né, está presente. Então, isso hoje em dia está reconhecido, né? Que, por exemplo, num ambiente acadêmico, num ambiente científico, você tem esse desafio da saúde mental, de manter essas pessoas. Como você vai cobrar os maiores avanços científicos, né? De mentes realmente que estão ali preparadas, estudadas, se elas estão sofrendo, né? Se elas estão... Elas precisam do tratamento. Não tem como você avançar nisso, né? Então, reconhecer isso já é um primeiro ponto. Depois, reconhecer momentos críticos, né? Então, eu trabalho muito com pós-graduação. Então, né, assim, chega próximo ao período de defesa, isso a gente não pode trazer para a graduação também, né? Chega próximo da finalização, o final de uma fase, de uma etapa. Seja da graduação, seja do mestrado, seja do doutorado. Esse é um momento crítico, porque você tem, claro, uma maior demanda, né, pela entrega, você tem que entregar o seu trabalho, né, a questão da produtividade sim, que a academia te cobra, mas tem também um desafio pessoal de, né, o que vem depois. Né? Então, a maioria dessas pessoas, elas não estão já empregadas, né? Elas não estão assim... Então, vem a dúvida. Então você, hoje em dia eu tento, né, assim, trabalhar, e tem dados muito, o próprio Ministério da Educação, a gente aí trazendo a educação para isso, muitas vezes a gente fala assim, hoje em dia já tem muito mestre, muito doutor no Brasil. Isso é mentira, né? Se a gente comparar com outros países, o Brasil ainda está abaixo do número de mestres, de doutores. O mestrado e o doutorado não é uma garantia de sucesso. Concordo. Mas ela aumenta a sua chance de sucesso. Aumenta. Aí sempre vai ter aquele caso. Não, a pessoa ela não tem nenhuma escolaridade. Olha ali, ela é uma pessoa milionária, super ótimo. Ponto fora da curva. Proporcionalmente, você
ter uma formação, ter um mestrado, doutorado, aumenta as suas chances. Ou seja, isso são dados, são números que tem, né? A sua chance de sucesso. Então, eu tenho tentado trabalhar isso, né? Ok, você não sabe exatamente, né? Não é um problema isso. Uhum. Você não saber onde é que você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Mas você ter uma boa preparação, a universidade te dá isso, né? Assim, a formação, a escolaridade, o estudo, ela vai abrir portas, né? Então, assim, né? Calma. Calma, né? Assim, presente. isso. Porque muitas vezes também é isso. A gente já está definindo as portas que a pessoa vai entrar, o caminho que ela vai seguir, numa noção de mundo e de caminho muito limitado, né? Então, você está aberto de que o processo vai te levar para isso, né? Para aquele caminho, está aberto para isso, né? Então, hoje em dia, véspera ali de mestrado, véspera de um trabalho de conclusão, essas pessoas elas estão inseguras, né? Mas então você trabalhar com esses dados, né? De que olha, a chance de você vai encontrar um emprego, né? Você vai estar... claro, quanto antes a gente antecipar isso e trazer para a universidade, trazer essas valências, né? Essas capacidades que vão além do aspecto da formação tradicional também, né? Eu acho que é muito isso. Né? A gente estava comentando, poxa, na nossa formação, quantas disciplinas de inovação a gente teve, né? Quantas vezes a gente trouxe pessoas de fora, né? Empresários, né? Profissionais para conversar lá com os nossos... A gente tem que fazer mais isso, né? A gente tem que fazer muito isso. Então, a nossa rede de relacionamento, ela tem que ser fortalecida, né? Então, poxa, né? A gente trazer... Eu estou vindo aqui falar com vocês, né? Com o seu público, mas é fundamental que vocês... estejam lá falando com os estudantes também, né? E eles conhecendo outras realidades, né? Então, assim, o professor Calixto, né, falava muito isso. Poxa, hoje em dia, um estudante de farmácia, né, um estudante de biologia, quem que é a rede? Quem que é o network dele, né? É um colega dele, né? Eles estão falando das mesmas coisas. Vem alguém de fora, vem um egresso, né? Alguém que já se formou ali naquele curso e fala, gente... né, eu tive essa oportunidade, né, e virei, né, a gente tem feito isso agora, assim, e as experiências são muito legais. Eu me formei em biologia, mas eu virei um cinegrafista. Então a gente tem casos, a gente tem casos lá hoje em dia, esse pessoal que, né, faz as imagens, né, que faz imagens, né, de meio ambiente, relação de animais, o cara fica imerso lá na Amazônia e tal, né, Discovery e tal, e o cara fala dessa realidade. Aí tem outro cara que tá lá, CEO, né, de uma indústria farmacêutica. E a gente precisa que as pessoas saibam que isso existe, né? Que esses que trilharam aquele mesmo caminho, né, que passaram, tem N oportunidades, né? Então trazer isso, eu acho que aí vai diminuindo um pouco esse peso, né? Essa insegurança, né? E essa claro, abrindo portas, né? E abrindo portas, né? Abrindo essas redes. Então, lá no CCB e, claro, na UFSC e de maneira geral, né? A gente tem, assim, muitos casos de sucesso, não são exceções, né? São muitos casos, né? Então, trazer essas pessoas, né? Para falar do ambiente, né? Mostrar que lá fora... também tem coisas diferentes. Eu acho que assim, a gente tem muito isso, né? A gente forma dentro da academia para academia, né? Então a gente fica replicando, né? A gente faz ali né? É quase, né? Assim, né? Uma máquina aí de formar, né? Modelos da gente, né? Não, tem que vir de fora, né? E eu acho que isso é bem importante, né? Um grande embaixador. Né? Grande embaixador. Futuramente a gente vai conversar. Rui, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Assim, a gente fala também muito de família, né? E uma das coisas que eu queria te perguntar é como que a tua família te vê hoje, cara, assim, nesses últimos 20, 30 anos, né, que você tá envolvido com pesquisa? Como que a tua mulher te vê? Como que teus filhos te vê, assim, sabe? E tu gosta de ter um cara que tu gosta de se envolver com coisas, né, cara? Abraçar coisas. Isso é notável, cara. E tu ajuda muita gente, né? Diretamente ou indiretamente. E como que você reflete pra tua família, cara? Como é que eles te veem, assim, em todo esse barulho todo?
Você vai ter que chamar minha esposa e meus filhos aí para responder essa pergunta, né? Mas realmente, né? Assim, bom, a minha esposa, a gente tá junto há 18 anos, né? Como eu falei, a gente se conheceu no clube jogando tênis e a gente construiu essa família maravilhosa. E ela sabe que eu tenho esse perfil inquieto, né? Num primeiro momento ela tentou, né, assim, né, trabalhar isso um pouco comigo, né? E hoje em dia eu vejo que ela reconhece que, né, que eu sou assim e, inclusive, né, ontem acabei de ser eleito, né, para ser o vice-presidente da Elase, né, que é um dos clubes... Vamos lá pela Elase. Um dos clubes sociais aí, esportivos, né, que tem aqui em Florianópolis. A gente tem aproximadamente 10 mil sócios ali, né? Já fui diretor de tênis, já fui diretor de esportes, agora, né, vice-presidente do clube. Para mim isso é muito natural, né? Assim, de ter uma vida que vai fora da universidade, né? Uhum. E eu acho que isso é muito positivo, né? Eu acho que, assim, eu tenho, né, outro dia, assim, né, pelo meu destaque na pesquisa, me chamaram, né? E às vezes saem esses rankings, né, de cientistas mais influentes, aí meu nome tá lá. Aí, outro dia, tinha um colega do tênis que ele falou: eu não acredito, né? A gente joga tênis há 10 anos, tu nunca me falou o que tu fazia, né? E fiquei sabendo que tu é um cientista famoso. A gente nunca falou de ciência, né? E eu falei assim, para mim isso é ótimo, né? Assim, porque eu tenho, nesses outros ambientes, eu não sou o Rui cientista, né? Eu sou o Rui que gosta do esporte, que ficou conhecido por estar sempre com filho pequeno, carregando filho, né? Nesse ambiente de clube, de tênis, né? Carregando raquete, bolinha, etc. Então, assim, eu sou conhecido por isso. E eu acho que isso me dá um equilíbrio muito bom. Né? Porque, assim, eu vejo que colegas que vivem tão intensamente quanto eu a universidade, mas não tem esse outro lado, isso acaba pesando, né? Porque a pessoa, ela também, ela tem eu acho que, assim, ela tem uma necessidade de reconhecimento, né? De aplauso, que eu não tenho. Né? Eu não tenho. Que bom. Né? Cara. Porque, assim... Que legal. Eu acho que o esporte, esse outro lado, o familiar bem resolvido que eu tenho, ele me blinda disso, sabe? E também desse ego que, infelizmente, a gente tem muito na academia, dentro da universidade, dentro da ciência, né? A gente faz e precisa do reconhecimento, né? E precisa estar sempre com os aplausos e tal. Eu acho que isso... E, assim... Tem muita coisa interessante que é fora da academia, né? Que é fora da universidade, que é fora da ciência. E que me interessa tanto quanto, né? Então, assim, poxa, o esporte, o vôlei, você viajar com seus filhos, né? Agora, 2 semanas atrás, eu estava viajando com meus filhos para Lages, né? Para um campeonato de tênis. Eu competi, a minha esposa competiu e meus filhos, né? Todo mundo competiu. Caraca. Então, a gente foi numa viagem, né? Da família para Lages, para todo mundo jogar tênis, né? Então ia lá, um torcia pelo outro, né? Depois sempre tem aquele, a gente brinca, o comentarista, né? Os técnicos de plantão, né? Eles me criticam, eu critico eles e tal. No final a gente vai jantar, todo mundo. Isso é muito gostoso. Muito bom. Né? Inclusive tava o Guga lá com a família dele, né? Então, hoje em dia o próprio filho do Guga joga tênis também. Tá o Guga lá. E aí eu vi assim, poxa, o Guga, né, cara? Um dos maiores esportistas que o Brasil já teve. E ele tá lá com o filho dele de 12 anos, como pai, não como treinador, curtindo esse mesmo ambiente. Então, olha o que é o esporte, né? Você tá ali com um cara que, né, as pessoas de outras partes do Brasil vão lá, idolatram, né? E ele tava ali batendo papo com a gente, né? No mesmo ambiente, totalmente assim. Então, assim, olha, não é a universidade que me propiciou isso, né? É um ambiente do esporte, né? De ter relação, de conhecer essas pessoas, né? Então, eu vejo muito isso, né? Como a minha família me vê, eu acho que eles entendem pouco o que eu faço dentro da universidade. Né? A gente fala muito pouco de trabalho. Eu acho que eles ficam sabendo muitas vezes por outros, né? E até assim, quando eu assumo mais um cargo, né? Alguma coisa, aí outras pessoas, né? Demandam e falam às vezes para eles, né? Agora eu tenho um filho que faz nutrição, né? Na UFSC. E aí foi muito interessante isso, quando ele começou lista de chamada, né? Rafael Prediger.
Prediger, você é filho do Rui? E aí começou, né? Primeira fase. A partir da segunda fase, sim, ele é filho do Rui e tal, né? Então, seu pai é um grande cientista, um grande... E eu acho que nem ele tinha essa noção, né? E coisa. Então, eu acho que assim, a visão que eles têm não é o profissional, né? Não bom. É assim, é de como a gente construiu esse ambiente familiar muito vinculado, né, a valores, né, que eu acho que são importantes, né, do esporte, do respeito, de ter ciclo de amigos, reconhecer a amizade, né, e eu acho que é isso, né, a visão que eles têm não é realmente do cientista, né, é muito mais disso, e que eu acho bom, né, eu gosto muito disso mesmo, né, de ser presente, né, de estar presente, então isso, né, olha... Se eu tivesse um velocímetro ali vendo a quilometragem que eu já fui com esses meninos, né, em torneios, olha, por ano aí tranquilamente eu faço 10, 15 mil quilômetros com eles, né? Caraca, só em torneios, né? Então, e é assim, né? É um caminho, né? Então, outro dia a gente tava em Lages, eu já fui com eles para Uberlândia, eu vou para eles para São Paulo, muitas vezes de carro, né? E assim... E dentro dali a gente tá conversando, tá interagindo, né? Tá... No começo do ano você tava viajando também, né? A gente mandou essa foto viajando. Tava. Olha a importância do tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, é isso que você proporciona. Eu tenho uma pergunta aqui, só olha ver se não é a última. Mas assim, você fala muito de esporte, teu olho brilha. Como ampliar esse projeto do Move para dentro do meio acadêmico? E um outro tema é de que maneira trazer empresários, empresas, para ajudar esses grandes profissionais que se dedicaram ao estudo ao longo dos anos para diminuir esse estresse pela ansiedade do futuro. Isso. Como podemos ajudar e colaborar nesses dois grandes projetos? Um é de dentro para sustentar com base no esporte, para que eles tenham essa percepção, e o outro, de que maneira a gente consegue levar isso para fora? Como você está tratando isso para trazer gente de fora para dentro? Assim, empresários de N fatores, gente que trata a saúde, gente que trabalha comportamento, pessoas que são nutricionistas, não importa a área, mas que consiga construir esse ecossistema saudável. Como é que está o seu planejamento para esse fim? Eu estou totalmente engajado nisso, né? Então, assim, antes de assumir a direção do centro, eu estava como pró-reitor adjunto de pós-graduação. E antes disso, como coordenador de um programa de pós-graduação, durante a pandemia. E é ali que eu vi, assim, eu já lia, dava palestras, pesquisava sobre saúde mental na academia. Mas quando você coordena um programa e durante a pandemia começa a vir casos de relatos de tentativa de suicídio dos seus estudantes e dos seus professores. Senhor, né? Sentar aqui, assim, todo mês vinha um trancamento de um estudante, né, abandonando o curso ou trancando. Aí isso aqui tá sério. Aí o que a gente fez, junto com uma psicóloga amiga minha, Larissa, a gente fez um estudo muito legal interno. Na nossa comunidade ali, cerca de 100 pessoas, que é o nosso programa lá de farmacologia, e fez um levantamento. Como é que estavam os níveis de ansiedade, depressão, burnout e sono. E aí foram alarmantes, né? Bateu o que a literatura falava, 50%, burnout, 80% da nossa comunidade ali claro, era num momento, né, de pandemia batendo. Quando eu fui para a pró-reitoria, eu acho que... E aí eu apresentei esses dados dentro da universidade. Acho que isso motivou muito o convite para eu ser o pró-reitor ali adjunto. Só que aí eu vi... eu tenho um ditado que eu sempre falo assim, entre o mundo ideal e o mundo real. Ou seja, e dentro da universidade, e muitas vezes dentro da academia, a gente idealiza, projeta e não executa nada. Né? Não bota nada em prática. Isso, eu vi essa dificuldade ali dentro da pró-reitoria, né? Ou seja, aí a gente está falando de um ambiente de 40 mil estudantes, que é a UFSC. 40 mil. É uma cidade. Essa é a nossa comunidade, né, de estudantes da universidade.
E aí a gente está falando de 50% disso com problemas de saúde mental. Né? Então a gente está falando de 20, 25 mil estudantes com problema. Né? E aí eu vi assim... Uma cidade, nossa. E aí você vai fazendo ações, aí tudo envolve uma burocracia muito grande. Aí eu brinco assim, você mexer o eixo de uma universidade, que é a UFSC, né, pega essa população, exige muito. E aí isso foi uma grande motivação para eu voltar para o meu centro, para o Centro de Ciências Biológicas. Então eu não vou, num primeiro momento, viver, né, com 40 mil, eu vou lidar com 2 mil pessoas. E eu vou ter um impacto ali. Então, é o mundo real que eu estou trabalhando. Então, o Move CCB, enquanto diretor, numa canetada e numa ação, eu criei. Então, assim, quando da universidade, eu estava discutindo um ano e meio com comissões, fazendo reuniões, e eu não conseguia chegar nada na prática. No CCB, em um mês, né, falei com as pessoas certas, arranjei o espaço, né, ele está caminhando, é um projeto que já está há 1 ano, ganhando força, né, então eu tenho ele como um projeto piloto. O CCB é o piloto, né, que eu estou... E ele vai ganhando força. E claro, a gente está totalmente aberto, né? Então é isso. A gente tem ali muita informação, muito conhecimento, muitos profissionais, mas a gente está totalmente aberto, né, para essas parcerias externas, né? Totalmente aberto, né? Então a gente tem agora estabelecendo grupos de caminhada, grupos de corrida, né? Tem momentos em que né, esses profissionais ali de educação física e tal fazem, né, uma coisa laboral ali, inclusive com os nossos pessoal da limpeza. Então não é só para o estudante, né? A gente está fazendo até para o nosso ecossistema todo, né? Então assim, é muito democrático. Então o pessoal da limpeza, e aí você tem que saber qual que é a demanda daquele público, né? Então elas falando, poxa, um dia inteiro lá, né, vassoura e tal, problema, né, de tenso e tal. Vamos trabalhar isso, começar a fazer alongamento para esse público, né? E agora a gente quer chegar... Onde é que eu acho que a gente tem que impactar? É o professor. Porque, como eu estava falando, é uma cultura, né? É uma cultura de não valorizar esses problemas. Se você chega, né, para por exemplo, na pós-graduação eu estava defendendo que a gente tivesse disciplina obrigatória, né, em todos os programas de pós, de exercício, de saúde mental, né? Ou seja, que a pessoa tivesse um tempo por semana, 1, 2 horas, para fazer atividade. E aquilo valesse como uma disciplina dentro do currículo do curso, né? Muito bom. Porque hoje, né, se você vê um estudante seu, né, ali no horário do almoço, ou tirando uma janelinha, indo numa academia, qual que é a visão que a gente tem dentro da universidade disso? Poxa, né, a pessoa ela não está trabalhando nesse momento. Ou seja, a gente não valoriza que aquele é um momento que ela tem que ter, né, dentro do escape, que aquilo lá é bom, né? A gente não valoriza aquilo como algo bom. Então, a gente tem que mudar já culturalmente. E então, a gente tem que mudar a visão dos professores, dos programas de pós, né? Dos coordenadores desses cursos. Então, aí a gente está mexendo na cultura. Eu não consigo fazer isso ainda nesse momento na universidade toda, mas eu tenho certeza que no CCB eu vou fazer. Que bom. Né? E aí a gente já está falando de 2 mil pessoas, está falando de 10 programas de pós-graduação. Então, é uma sementinha. Sim. Né? E aí a gente vai trabalhando nisso. Eu acho que é isso, né? É muito cultura. Né? Então, assim, da gente não esperar essa pessoa estar num momento de sofrimento extremo. Chegar num extremo desse de realmente, né, pensar em colocar fim na própria vida, né? Ou seja, a gente tem que antecipar muito esse processo, né? E trabalhar isso muito antes e que esse professor, né, ele perceba isso também. Assim, eu sou professor da UFSC há 20 anos, né? Antes disso fui estudante. E a gente lida muito com os professores, com os estudantes. A gente lida muito pouco com... assim, a não ser que você tenha um cargo de gestão, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você lida com, né, toda uma cultura dentro daquela empresa, pessoas com formação diferente. O professor não. O professor ele lida com, com outros professores e com outros estudantes. Ou seja, ele conhece a cultura da universidade, né? Aquela cultura. Quando eu comecei a assumir cargos de gestão, eu comecei a ter contato
Não mais com biólogos, com farmacêuticos, né? Com cientistas, com administrador, com pessoal de contabilidade, com pessoal do direito. E aí, inclusive, a cultura que eles têm, por exemplo, de horário, é totalmente diferente do que a gente tem. Então eu chegava lá, na pró-reitoria, eu nunca vou esquecer, primeira semana eu na pró-reitoria, entrei na sala onde o pessoal tinha encostado a porta, tava escurinho ali, tinham almoçado ali, e estavam relaxando no horário deles. E eu já cheguei, olha, né, poxa, pode isso e tal. Aí o pessoal me olhou com aquela calma. Claro, professor, daqui a uma hora e tal, a gente tá no horário do almoço. Eu, puxa, desculpa, né? Então, assim, dentro da minha rotina, nunca teve esse horário de almoço, essa coisa. Então, olha como a nossa relação, né, entre o professor e o estudante, realmente parece que a pessoa tem que estar ali o 100%, né, à disposição. Aí, a partir desse momento, eu comecei a me regrar, né, e perceber, gente, tá no horário dele, tá no horário do almoço. Então, eu não vou chegar no horário que ele tá ali, né, que é direito dele, exigindo mil coisas. E comecei eu mesmo mudar a minha cultura, né? Mas isso dentro da academia não existe. Parece que você tem que estar à disposição, né? E assim, sem... Então, olha como é que são pequenos detalhes, né? Que se você não lida com uma outra rotina, né? Você nem percebe isso. Que loucura, né? Meus amigos... Acho que é isso, né? Porque a vontade de ficar aqui a tarde inteira é boa. Vai. A nossa última pergunta que a gente sempre gosta. Qual é a mensagem que o Rui quer deixar para o nosso público que está aqui? Vou parar. Qual que é a mensagem que o Rui quer transmitir? Quero ouvir. Conte aí para gente. Bom, primeiro, assim, como um pesquisador na área do cérebro, né, na área de saúde mental, primeira coisa é alertar as pessoas. Então, tem dados aí mundiais que falam, 1 em cada 4 pessoas, ou seja, na sua família, no seu ciclo de amizades, tem alguém sofrendo com uma saúde mental, né? Com algum problema de doença mental. Seja com um problema de ansiedade, com um problema de insônia. Hoje em dia a gente vê um grande aumento nos casos de autismo, né? Então, assim, isso faz parte do nosso cotidiano, né? E a gente não deve ter vergonha disso e não deve demorar a buscar o diagnóstico disso e buscar um tratamento para isso, tá? Porque assim como uma hipertensão, qualquer doença, né? Uma dor, né? Uma inflamação, se eu levar mais tempo para buscar ajuda, isso vai... Né? Quando eu buscar essa ajuda, eu vou precisar de um tratamento mais rigoroso, vai ser mais difícil eu tratar. A mesma questão vale para a saúde mental. Né? Então, a gente não deve ter vergonha, né? Você não é a única pessoa que está com problemas, né? E tendo dificuldade de lidar com esses problemas. Então, busque ajuda, né? Isso é um primeiro ponto. Que as pessoas estão vivendo mais. Isso é fato, né? Hoje em dia, a expectativa de vida do brasileiro, 75, 76 anos. 100 anos atrás, a gente tinha... né? Então, assim, as pessoas elas estão vivendo bastante, essa expectativa tende a crescer, e agora o nosso desafio é qual a qualidade de vida que eu quero ter ao longo desses 75, 80 anos, né? E essa visão, ela não pode vir quando eu já tô com os problemas, né? Ela tem que vir antes. Então, se você aí que está nos escutando tem 15, 20, 30 anos, né? Você está realmente com toda a vida pela frente, mas são mudanças, né? E pequenos hábitos na sua vida agora que vão impactar a sua vida daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Então, assim, você... daqui a 30 anos, ser capaz de praticar um esporte, que, né, como você falou, brilha o meu olho, né? Ali eu tenho um ciclo de amizade, pessoas com 80 anos jogando tênis. Nossa. Né? Ou seja, mas não é que ela começou a jogar tênis com 70, ela joga desde os 15, 20, 30 anos, né? Ou seja, aquilo fez bem para ela ao longo da vida dela toda, né? Então, assim,
não deixe, né, para assim, mais para frente eu vou fazer essa mudança, eu vou transformar, né, meu estilo de vida. Tente agora. E às vezes realmente você não muda tudo de uma vez. Tenta identificar, né, qual que é algo mais crítico nesse momento. Como eu falei, no meu caso, era uma obesidade associada a um hábito noturno. Era à noite que estava tendo todo esse impacto. Eu, né, comecei a trabalhar inicialmente nesse ponto e tirando o álcool da minha vida. Tirei o álcool da minha vida. Isso foi um ciclo, né? Foi uma onda que foi acontecendo, foi transformando e 2 anos e meio depois eu já estou transformado, sou outra pessoa em relação, né? Então isso também, a gente às vezes imagina assim que eu tenho que, eu tenho que aí mudar da minha casa, tem que, né, assim, mudar radicalmente tudo. Não, às vezes são coisas pontuais. Tenta identificar isso e as consequências vão vindo, né? Assim, outras pessoas vão se aproximando, outras oportunidades vão vindo, outros caminhos. Isso, daqui a 30, 40 anos, vai fazer toda a diferença, né? Então, eu não tenho dúvida do que eu mudei agora com 40 anos, né? E eu espero mudar, né? Seguir com esse estilo de vida aí. Vai fazer total diferença no Rui que vai estar com 70, 80 anos. Vai ser totalmente diferente. Então, acho que essa é a mensagem, né? Que bom. Cuide da sua saúde mental, percebam os sinais, busquem ajuda e o que a gente faz, né, já hoje vai impactar muito lá na frente na nossa qualidade de vida. Muito bom. Novas pessoas, novos ambientes, novos resultados. É isso aí. Então, a importância de ter a interação, a importância de pedir ajuda, a importância de entender que o futuro começa hoje, porque o futuro ele é só um título, né? Mas ele está começando hoje. E uma última, né? Tem estudos na minha área que eu gosto muito que falam dos Super 8s, né? Pessoas com Super 8s, né? Pessoas com 80 anos ou mais. Qual que é o, né? Volte e meia me pergunta assim, qual que é me dá aí uma receita, né? Para longevidade, para isso, né? Então, assim, esses estudos, eles tentam apontar alguns fatores que são comuns a pessoas com 80 anos ou mais com uma boa qualidade de vida, né, uma boa saúde física e mental. E aí não vai ter nenhuma grande surpresa, né? São pessoas que não são sedentárias, elas não precisam ser grandes esportistas, né? Mas são pessoas que caminham, né, que se mexem, que se movem, né? Então, são pessoas que têm o hábito de estudo, gostam de ler, gostam de, né, ter uma alimentação. Então, às vezes, ali até tem, né, alguma coisa assim, não é uma dieta super rígida, né, mas realmente, né, entre uma alimentação ultraprocessada, vai preferir, né, uma fruta, vai preferir legumes e tal, e a outra, interação social. Né? Então, as pessoas, o ser humano, ele é um ser coletivo. Né? Então, assim, você manter um ciclo de amizades, né, isso aí para sua saúde física e mental a longo prazo é super importante, né? Então, a receita que eu dou é essa aí, né? Ô, glória. Perfeito. Meu povo, é isso aí. É isso. Ô, glória. Então, Oi, meu amigo. agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu ensinamento. Aprendemos muito. É um cara que tem muito conhecimento, a gente gosta bastante disso. Espero que seja o primeiro de alguns outros que você vai vir aí disponibilizar um pouco do seu tempo para distribuir esse conhecimento que você tem. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Obrigado mesmo. O prazer foi todo meu. Podem sempre contar comigo aí. Parabéns, né, por esse projeto. Eu acho que nessa mensagem que vocês estão trazendo aqui, ela é muito importante e vai impactar muitas vidas. Então, o agradecimento já foi feito. Deixamos aqui o Longevos à disposição de levar esse conhecimento, esse bate-papo, essa interatividade que é um dos pilares que você trouxe, pessoas para dentro da universidade. Que bom. Vai ser uma benção. Também ter a oportunidade aqui de trazer um dos seus alunos ou para poder estar aqui, para que ele viva um ambiente novo, respire um novo diálogo
E quero te agradecer pela pessoa que eu conheci aqui hoje. Ser um pai de família, isso se reflete, quantidade de filhos, dá para se dizer que é um grande marido. Eu penso na alegria que a sua esposa tem. Um ponto que você falou, tempo de qualidade, isso é muito rico em perfis de famílias no dia de hoje. Então, cara, parabéns de novo, são 3 homens formados. 4. 4 homens, 4 homens formados, então são parabéns. A sua, vamos pensar no lado da ciência, o seu autoconhecimento, a sua busca incessante não tira a sua humildade, a sua percepção de um todo. Então, como eu estava falando lá, eu falei ali fora, então trazer aqui para te agradecer olhando nos olhos. Eu, num primeiro segundo, eu fui impactado positivamente pela tua dedicação. Poxa, olha o quanto que ele estudou. Mas isso se refletiu agora numa cura. Então, você forneceu, você tinha uma peça que faltava em mim. O fato de ter muito conhecimento e se dedicado não mexe na humildade. E isso é uma raiz sua. Meu irmão, prazerzaço conhecê-lo. Prazerzaço mesmo. Obrigado. E eu tenho certeza, em nome de Deus, é uma profecia. O seu podcast... Convida a gente, né, cara? Convida, porque a mensagem que você carrega é muito poderosa. É muito poderosa. Você lida com pessoas com autoconhecimento e está falando de saúde, está falando em posicionamento, está falando em união entre as pessoas. Essa mensagem é muito poderosa. E agora eu entendo por que o seu podcast já está profetizado. Já falei. Beleza, meu povo? Curtam, compartilhem esse vídeo, porque viver bem é viver com saúde. Ô, glória! Ô, glória, né?